Oi, amigos. Olá, amigos, para não perder a diretriz da nossa conversa. Eu estava pensando que Allan Kardec fez uma pergunta para o mundo espiritual e eles deram uma resposta sui generis, ou sugestiva. Ele diz assim: os espíritos interferem em nossa vida. E a resposta que os espíritos deram: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, os espíritos, que nos dirigem. A gente fica pensando nessa questão dos espíritos nos dirigirem e acreditamos que não, porque pensamos sempre que eu tomei a decisão, eu quis, eu fiz ou eu não fiz porque não quis. Então nós colocamos sempre a questão em nós mesmos. E quando poderia ter acontecido algo desagradável, a gente diz: que sorte que eu tive e não aconteceu tal coisa. E a gente coloca a questão na sorte ou no azar, quando disse: mas olha, eu tive um azar tão grande. E nunca pensamos que os imortais estão ao nosso lado. A Nete, a minha filha, estava começando na pregação. Já falava há algum tempo, mas era ainda bem amadora quando ela esteve na Mansão do Caminho. E lá o Divaldo, a Mansão do Caminho ainda era na calçada, um bairro bem distante, e era uma casa antiga, que era um salão comprido, e juntava perto de 800, 1000 pessoas quando o Divaldo estava lá. Então a casa estava referta quando o Divaldo disse a ela: Anete, você vai falar hoje. Ela tomou um choque muito grande, era muito jovem ainda, e ele disse: eu vou pedir o assunto. Você vai falar sobre mediunidade, aquilo que você está estudando. Aí ela disse: mas, Divaldo, eu ainda estou trabalhando. Ele falou: pois é, mas você vai falar o que você já trabalhou. Vai falar sobre o assunto. E normalmente o Divaldo sentava na mesa, num tablado assim, ficava Nilson, Divaldo e a pessoa que ia fazer a palestra. Nesse dia foi diferente. Ele passou a palavra para a Nete e ele e Nilson desceram e sentaram na primeira fileira embaixo. Ela ficou meio assim, não sabia por quê, e falar assim, olhando para o Divaldo, era uma coisa complicada. Mas tinha que fazer, era trabalho, ela começou a falar. E à medida que ela ia falando a respeito da mediunidade, de como funcionava, os fenômenos de efeitos físicos, os espíritos laborando do outro lado da vida, e o médium aqui passando para eles os elementos necessários para que houvesse os efeitos físicos, ela ia falando e estava observando a plateia. As pessoas estavam assim, prestando muita atenção e estavam emocionadas. E ela pensava com os botões dela: por que eles estão emocionados? Afinal de contas, o assunto não é um assunto triste, não é um assunto assim para emocionar. Mas tinha pessoas que estavam até limpando os olhos, enxugando os olhos. E ela continuou falando, falou por perto de 1h15, 1h20. Quando terminou a palestra, houve aquele silêncio e ela viu que as pessoas choravam mesmo. As pessoas estavam ali na frente chorando e ela pensando: meu Deus, por que será que estão chorando? Porque a palestra não é para chorar, mas as pessoas choravam. E aí então Divaldo veio e a abraçou e o Nilson falou: Anete, à medida que você ia falando dos fenômenos que os espíritos fazem, apresentam, os fenômenos iam correndo em cima da sua cabeça. O Divaldo estava
se prestando como médium de materialização. Então você dizia de um tipo de materialização, de fenômeno, o fenômeno acontecia. Você citava outra coisa, acontecia lá. Então as pessoas estavam ouvindo você e assistindo os acontecimentos, os fenômenos que iam acontecendo. E aí a Nete ficou muito triste. Ela falou, isso não é justo. Eu estou falando, todo mundo assistindo, só eu que não. Porque ela não tinha visto as materializações que estavam sendo feitas através da mediunidade de Divaldo. Divaldo era assim, um ser especial. Não existem muitos iguais na Terra. De vez em quando, a bondade divina permite que venham até nós essas criaturas que são encaminhadas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Então, elas praticamente se materializam na Terra. Isso é uma linguagem figurada, para que nós possamos despertar para a realidade imortalista, para que a gente possa sair do rame-rame das pessoas comuns e nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Nós nos achamos cristãos porque é uma tradição familiar, toda a família é cristã, ou porque a gente segue Jesus. E aí a pergunta, segue? Será que nós seguimos Jesus verdadeiramente? Ou somos cristãos apenas pela tradição? Então essas criaturas como Divaldo vêm até nós para nos alertar através da palavra, através dos livros veiculados pelos espíritos, mas principalmente pela conduta, pela forma reta de se conduzir, mesmo no meio a todo o descalabro social que a gente está enxergando. Ele nunca saiu do caminho certo, nunca deixou de encontrar diante dos seus passos a porta estreita que nos conduz à honradez, que nos conduz a verdadeiramente escolher o caminho que Jesus nos aponta quando ele diz, entrai pela porta estreita. Até mais, até outro dia.